Now back to the basics. Get back to basics. Let's take it back to basics. Bring it back to basics. Yeah, Back to Basics, terceiro episódio da segunda temporada. Nós, com esta segunda season, começámos a falar apenas do Dynamite. No Dynamite, depois do pay-per-view. Então eu acho pertinente nós focarmos no Back to Basics. Pelo menos até chegarmos ao Dynasty. Vamos falar todas as semanas sobre o Dynamite. E vamos acabar no pay-per-view. E depois daí para a frente logo vemos o que é que fazemos com o programa. Mas por enquanto vamos focar-nos na AEW. E este Back to Basics vai ser inteiramente sobre o Dynamite da semana passada, portanto dia 26 de março. Ele teve lugar em St. Paul, Minneapolis, no Roy Wilkins Auditório, com uma quantidade de bilhetes distribuídos de 3.453, o que foi melhor do que nas semanas anteriores, mas está mais ou menos dentro da média das attendances da AEW. O show arranca com um combate entre Kenny Omega e Blake Christian, com Kenny a derrotar o Blake Christian com One Winged Angel, ali perto dos 5 minutos. Foi um combate extremamente simples, com o Blake a fazer ali um best-of do que ele melhor tem para mostrar. Imediatamente percebemos que é um jovem extremamente atlético e talvez aqui o que mais gostei em si não foi o trabalho em ringue, mas sim o trabalho de personagem. Portanto, ele mostrou ali um QB de personalidade que ao fim e ao cabo acaba por interessar no wrestling moderno norte-americano. Portanto, a não ser que tu sejas extremamente bom no ringue e pouco carismático, gajo a fazer camalhotas às patadas. Portanto, é muito mais importante teres personalidade. E aqui o Blake, mais uma vez, conseguiu exibir alguma dela. Isso faz com que, provavelmente, se continuar assim, é o que te vai fazer sair daquele purgatório da Ring of Honor, basicamente. Isto foi uma evolução do que a AEW fez no passado. Portanto, eu sinto mesmo, se calhar estou assim injusto, mas sinto que se este combate tivesse acontecido há 3 ou 4 anos, se calhar tinhas tido ali uns 10, 12 minutos, tinhas tido golpes a mais, tinhas tido false finish a mais, quando na realidade, se o Kenny precisa desse tempo todo para derrotar um gajo, que verdade seja dita, é um bocado um jobber, portanto, quanto tempo mais é que tu vais precisar para derrotar os outros dois no pay-per-view, não é? Portanto, assim, desta forma, com menos tempo, a focar-te apenas no que é preciso, ficam os dois a parecer bem melhor, ou seja, fica o Blake a parecer bem porque fez ali muita coisa em pouco tempo. As pessoas vão-se mais lembrar do que ele fez em pouco tempo, não é? Se tivesse, se calhar, feito mais cenas, não ia entrar tanta coisa. E o Kenny derrotou um gajo em menos de 5 minutos. Portanto, mais uma vez, por vezes less is more. E isto, mais uma vez, revela uma evolução na maneira como o Tony Khan buca as cenas. Depois do combate, o Kenny pega no microfone e tenta dar hype ali ao three-way que vai haver no Dynasty. Speedball McBailey interrompe-o, vem ao ringue, diz que respeita ao Kenny, mas no pay-per-view vai ser cada um por si, e ambos são interrompidos com um vídeo do Ricochet que justifica que não vai estar presente neste Dynamite por se estar a casar. Portanto, parabéns a ele e à Samantha Baby. E diz também que vai sair vitorioso no Dynasty. Portanto, overall, achei que foi um segmento muito fraco. Ninguém brilhou aqui, porque nenhum dos três é particularmente forte ao microfone. E mais awkward ainda foi a parte do vídeo do Ricochet, que percebeu-se imediatamente que era uma gravação e a energia ficou ali um bocado, não sei, ficou ali um bocado mista. Percebe-se porque é que o fizeram, mas fica a pensar que se o objetivo era hypar o combate, talvez um video package ou outra forma, porque assim não achei que correu muito bem. Felizmente foi curto, mas não bateu. Package do resumo entre o Jericho e o Bandido, e fica o anúncio que no Dynasty será Jericho contra Bandido num título da ROH contra Máscara. Portanto, aqui provavelmente vai ser para o Jericho dropar o belt e deixar a Ring of Honor durante os tempos. E ainda no mesmo segmento, o Jericho diz que Big Bill e Brian Keefe, portanto os Learning Tree, têm muita coisa a provar e desafios a fazerem qualquer coisa. Portanto, fica no ar o que é que eles poderão fazer. Corta para o MJF a entrar no ringue e imediatamente chamar a MVP para dar a resposta sobre se irá ou não juntar-se aos Hurt Syndicate. Portanto, há 2 semanas atrás tivemos o MVP a estender o convite ao MJF e agora vai haver a resposta. A song and dance entre os dois dura ali uns minutos até que finalmente o MJF aceita a proposta do MVP e eis que entram os campeões tag team, Lashley e Shelton.
e Lashley fica frente a frente a MJF, rasga o seu cartão, portanto parece indicar que não está muito a favor daquilo que o MVP está a fazer. Isto talvez será um possível tease para um babyface turn dos campeões tag team, o que até parece justificado, que eles têm tido imensas reações de face. Não sei se gosto muito desta ideia. Eu continuo a achar que os Earth Syndicate têm muito mais enquanto eles, mas isso também depende sempre de qual é que vai ser a equipa que vai lutar contra eles no pay-per-view, e neste momento não parece haver assim muitas pessoas que estejam alinhavadas a tal. Faz falta aqui uns Bucks voltarem como faces, por exemplo, se bem que vai ser um bocado difícil depois do que eles fizeram na última run, ou talvez uns FTR, mas os FTR estão a fazer outra coisa. Portanto, faz falta aqui uma equipa forte babyface para ser um contender válido contra os Earth Syndicate. São interrompidos depois do segmento pela Learning Tree do Big Bill e o Brian Keefe, ou seja, há tal ali um bocado o que aconteceu com o segmento anterior com o Jericho. Portanto, ficam ali a trocar galhardetes, a pedir um title shot, e aqui nota-se mesmo a falta que faz o pessoal treinar promos, porque notava-se aqui que o Big Bill entrou com aqueles pointers na cabeça e com a promo toda decorada, e depois foi interrompido pelo MVP, que simplesmente limitou-se a reagir conforme o personagem dele faria, não é? Eu aposto que o MVP não foi para aqui com a promo pensada. Ele sabia, ok, tenho estes pointers, mas sei aquilo que o meu personagem diria, enquanto que o Big Bill notava-se mesmo que estava ali a tentar não perder o fio à meada, e então o MVP acabava por interrompê-lo, dava-lhe ali umas quantas dicas ali pelo meio, e tu vias mesmo na cara do Big Bill que estava constantemente a tentar não se esquecer do que tinha para dizer. Acabou por ser mesmo um bocado engraçado. E por um lado foi algo se calhar pouco profissional da parte do MVP, mas é mais de mérito dos outros, e mais uma vez peca aqui um bocado também a reunião de produção. Portanto, eles deviam ter produzido isto um bocadinho melhor, de modo a que pelo menos que o Big Bill não ficasse a parecer um pizzas tão grande. Os Learning Tree pedem um combate pelo título, e a MVP diz que a única forma de eles realmente merecerem isso é vencerem combates para lá chegar. Portanto, fica aqui o tease. O estranho aqui é ser ele contra ele, portanto é o que falámos há bocado. Portanto, lá está, mas os Earth Syndicate têm tido reações de babyface, portanto está aqui meio justificado. Passamos para a mini entrevista com Toni Storm e Thunder Rosa, a dar hype para o main event desta noite, o combate entre elas e a Megan Bayne e a Penelope Ford. Thunder Rosa aqui diz que não se esqueceu do título que Toni Storm tem, e é imediatamente cortada pela campeã, que diz que as Thunder Tits estão preparadas para tudo. Eu aqui gostei que a Toni Storm tivesse mudado logo a narrativa da cena. Não gosto muito que cada vez que tu tens babyface contra babyface com um campeão à mistura, toda a gente diz, mano, eu quero esse belt. É assim, a gente sabe que eventualmente tu queres ir para o belt, mas tipo, não é preciso dizer em todas as oportunidades. Kudos para a Toni Storm em ter virado logo a narrativa, e foi um momento fixe. Foi uma promo curta, foi gira, e eu gosto destes pequenos skits que o Dynamite tem. Antigamente eu acho que eles esticavam-se demasiado, aqui já estão a entrar na dose certa, e tem sido assim nas últimas semanas, e kudos também para o Tony Khan por ter percebido isso. Depois tivemos Kyle Fletcher contra Brody King, num combate que podia ter sido um combate pay-per-view, não a nível de interesse, mas a nível do que eles entregaram. Portanto, eles tentaram fazer um mega épico, não foi mega épico, mas pronto, tentaram fazer um combate um bocadinho melhor do que o que normalmente temos em televisão, e eu achei que foi um combate demasiado longo, sem grande história. Portanto, lá está, foi bom, mas 20 minutos num combate sem grande interesse, sem grande história, com o Kyle Fletcher tentar voltar à moto de cima depois da derrota, com o Brody King aqui só encher chouriços, mas a ser moderadamente protegido. Achei que foi bom, mas que foi demasiado longo mesmo. Esteve quase 20 minutos, mais uma vez, foi 18 e qualquer coisa, é tempo a mais. Tipo, 10 tinha chegado e coisa. Depois do combate, Davis e Fletcher atacam Brody King, portanto com o beatdown, e Running de Powerhouse Hobbs, que limpa a casa a caminho do intervalo. E nesta confusão toda acabam por marcar um combate entre o Hobbs e o Davis, que começa logo a seguir, acaba com a vitória do Hobbs depois de um Spinebuster aos 2 minutos e meio. Curto e grosso, mais uma vez, sem grande coisa aqui para revelar. Eu não estou muito a parte dentro da história dos dois. Nota-se que estão a tentar fazer qualquer coisa com o Powerhouse Hobbs, e combates curtos, se calhar é aquilo que ele precisa. Neste momento eu
não acho que ele beneficie muito em ter combates mega longos, mas aqui se calhar 2 minutos e meio precisava de um bocadinho mais, não sei. Achei que o anterior foi demasiado longo e este se calhar foi um bocado demasiado curto, mas pá, lá está, foi curto e grosso. Entrevista com os Patriarchy, mas sem Christian desta vez. Portanto, Nick Wayne diz que reserva a resposta das suas ações quando estiver frente a frente com Christian, o que continua um bocado a história da separação do grupo. Mais uma vez, como eu falei no segmento entre a Tony Storm e a Thunder Rosa, são coisas pequenas, mas que vão diretas ao assunto e faz-te não esquecer da história entre eles. Corta para a René com o Hangman Page, onde René pede para Page comentar sobre ter anunciado a sua entrada no torneio Owen Hart, onde o vencedor, irá combater contra o campeão no All-In, mas ainda antes do Page ter a oportunidade para responder, ele é interrompido pelo Swerve e pelo Prince Nana, o que parece reacender a feud entre os dois. Eu acho um bocado estúpido este segmento, visto que o Swerve vai ter o combate contra o Moxley pelo título neste pay-per-view, e parece que já estão ali a mandar farpas em adiantado, ou seja, ainda antes do título ter trocado de mãos, já parece que o Page está a reclamar um title shot contra o Swerve. Epá, eu acho que isto está um bocado adiantado, honestamente. Eu acho que era bem mais fácil não fazerem nada desta semana. Depois, se o título trocar de mãos, que é bem provável, neste pay-per-view, na próxima semana arranjavam qualquer coisa para dizeres que havia assuntos pendentes e tens ali um possível candidato. Não sei, acho que tinha funcionado um bocadinho melhor. Até porque nós a seguir íamos ter o Swerve a entrar. Portanto, isto é a única forma de tu justificares o Hangman Page a aparecer no programa. Mas se ele não aparecesse neste Dynamite também não era por aí. Até porque ele não disse nada, basicamente. Ele ficou só a olhar para a René e depois foi cortado pelo Swerve. Falando ainda da Owen Hart Cup, neste ano já temos anunciado, do lado masculino temos o Will Ospreay, o Adam Page e o Jay White, que, spoilers, anuncia mais tarde no Dynamite. E do lado feminino temos a Mercedes Moné, a Tina, Billy Starks, Jimmy Hayter, Chris Statlander e Thunder Rosa, todas anunciadas no Collision no sábado passado. Sit Down com o Tony Schiavone e os Rated FTR a fazer uma espécie de terapia de casal. Claramente o Dax e o Cope não estão na mesma página, com o Cash a fazer ali de filho no meio dos pais separados. Com isto temos a confirmação do combate entre os Death Riders e os Rated FTR pelos títulos trio no pay-per-view. Portanto, das duas uma, ou os Rated FTR vencem, tornam-se campeões e depois eventualmente este desentendimento causa a perda dos títulos e o heel turn dos FTR, ou então esse desentendimento vem já no pay-per-view e os faces perdem, mas de qualquer das maneiras a água no tacho já ferve, portanto deve ser aqui que temos o próximo capítulo da história. Foi giro, por acaso curti da cena entre o Dax e o Cope, meu. Achei subtil, mas fixe. E tivemos uma história porreira entre o Cash, a dizer que basicamente foi o Cope que deu algo ao Cash quando ele não tinha nada, deu-lhe casa quando ele andava a viver no carro. Portanto, pá, estas cenas são bonitas, humanizam um bocado os personagens e fazem um bocado sentir aquela falta do eu não sei se aqui alguém seguia o podcast do Edge, que era dos melhores podcasts que havia há uns anos atrás, mas já faz sentir um bocado a falta disso. Eventualmente depois o Christian passou a entrar também no podcast e era mesmo muito fixe. Eu consigo perceber porque é que já não o fazem, não é? Mas já, quando existiam eram do caralho mesmo. Swerve entra no ringue com Prince Nana, chama Moxley e começa uma promo um bocado críptica, se bem que isto deve ser um bocado de moda no wrestling moderno hoje em dia. Moxley pergunta se Swerve está disposto a ir all the way, a fazer tudo o que é preciso para vencer, e é alta déjà vu, porque parece que já vi esta promo 1000 vezes, honestamente. Nenhum momento incrível, não achei que o segmento foi bem feito, acaba por ser um bocado triste, porque já é o segundo hype para um combate de título neste Dynamite que acaba por cair ao lado, mas pronto, o que é mau, porque os dois têm a capacidade de contar aqui uma história, mas, epá, não sei. Não acho que seja falta de skill, foi mesmo falta de direção e o material não curtiu muito. Ainda neste segmento, Marina Shafir ataca Willow Nightingale com se calhar o pior beatdown da história. Não foi o pior, mas foi mesmo um bocado mau. Por favor, não façam mais disso, faz favor. Corta para o backstage para um Samoa Joe e Hook mais chillados da história, com o Shibata na câmara. Percebe-se pela maneira como falam dele. A dar o choke mais chillado da história ao Max Caster.
portanto isto aconteceu. O gajo continua para ser a melhor cena a cena do melhor wrestler de sempre e o caralho. Entrevista da Renee com o Jay White, onde anuncia oficialmente a sua entrada no Unart Cup, como falámos há bocado, spoilámos há bocadinho isso. Depois tivemos os Top Flight com AR Fox a derrotarem a equipa de Alex Findlay e Devo Knight, num combate curto que serviu para meter os moços da casa em ação, basicamente. Portanto, os Top Flight são a equipa da casa e deu para lhes dar ali um momento. A Cam mostra a equipa do Big Bill e do Brian Keefe a verem o combate, o que acaba por atar com o segmento deles. Isto eventualmente levou um combate entre estas duas equipas no último Collision, onde a equipa do Brian Keefe e do Big Bill venceram num combate que foi extremamente fraco. Mas pronto, venceram e supostamente agora estão um pouco mais perto da rota do Zerd Syndicate. Relembro que os Learning Tree querem ter algo a provar ao Jericho e também precisas de alguém para lutar pelos tag belts. Takeshita derrota Mark Briscoe naquele que foi o combate da noite. Pá, sem grande coisa a dizer, o combate foi bom, mas não havia grande história. Isto faz um bocado lembrar do combate do Fletcher, em que o Takeshita perdeu e como tal precisa de voltar a ganhar vitórias, não é? E parece que usaram os dois o mesmo spot aqui neste Dynamite para dar um bocado o combate work rate, mas este foi melhor porque foi um bocado mais curto e foi mais focado, na minha opinião. Se calhar também porque gosto um bocado mais do Mark Briscoe que do Brody King. Mas cenas. Os campeões de trios Death Riders respondem ao desafio dos Rated FTR numa promo que é capaz de ter sido boa ou é capaz de ter sido má. O que é certo é que como aquilo estava bué mal micado, que é o ato de tu colocares o microfone, isto não existe, eu estou a inventar. Portanto, eu sei que o Mikado é um jogo bem estúpido, com pauzinhos e o caralho, mas pá, aquilo estava extremamente. O som era péssimo, não se percebia nada, o áudio foi muito mal captado, aquilo ouvia-se o áudio a dobrar e só via eco por cima. Dá a sensação que eles tinham o som que vinha da arena, neste caso, a passar no feed, o que acaba por... Não sei, mano, não sei. Eu achava mesmo que por esta altura já os problemas de som da AEW tinham acabado, mas pelos vistos continuam. Miquem lá isso melhor, faz favor. Só naquela. Porque... Mas sinceramente não me pareceu que tivesse sido grande promo, era só mesmo a dizer que os Death Riders que estão a par dos Rated FTR e que vão lutar no pay-per-view e vai ser giro. Portanto... Yeah. Segmento backstage com os Zerd Syndicate a mostrar a preocupação. Portanto, aqui o som já voltou ao normal. E eles, o Lashley enfrentava o MVP, a dizer que estava preocupado com a tentativa de recrutar o MJF. Eu gostei da maneira como ele fez parecer com que ele manipulou a equipa a não estar lá para tentar fazer o business dele. Curti também da maneira como o MVP deu ali um bocadinho de slime, do género: manos, vocês eu estava a fazer business só. Eu achei este segmento bem nice. Eu até curto desta forma de contar histórias, como disse há pouco, cenas mais curtas, mas mais diretas à situação. E gosto também muito da AEW preferir neste momento estar a dar pequenos troços da história ao longo do Dynamite, em vez de cagar segmentos mais longos onde o pessoal depois acaba por perder o interesse. Quando a cena é mais curta e mais focada e sem ganhos espinhas, parece que entra melhor. Não sei, digo eu. Achei uma boa cena, achei fixe. Hora do main event: Megan Bayne e Penelope Ford contra Timeless Toni Storm e Thunder Rosa, ou seja, as Thunder Tits. O combate foi um bocado fraco, com falhas de comunicação, timing, e o que acabou por matar ali a Krause completamente ali a meio. Achei que o público já não estava lá, e particularmente não foi um Dynamite onde tu viste muita ação. Portanto, não é como se houvesse ali grande razão para o público estar cansado. Achei simplesmente foi o trabalho da Megan Bayne e da Penelope Ford, que não conseguiram criar ali o hit preciso para haver ali algum interesse. E o final foi daquelas cenas que eu podia dedicar aqui horas e horas e horas a falar. Eu não percebo como é que a Hill derrota a campeã da maneira mais limpa possível, com o no-sell pelo meio.
especialmente se vais, pá, vou supor eu que vai perder limpinho no pay-per-view, isso não ajuda ninguém, é só estranho. Portanto, faz-me pensar que o combate entre as duas no Dynasty vai ser um bocado o peace break. Portanto, e achei que o Dynamite não fechou da melhor maneira possível. Portanto, overall, achei que foi um Dynamite bom, mesmo com isso. Foi melhor que o da semana passada, um bocadinho pior do que o há 2 semanas. Portanto, neste momento estamos assim: Dynamite bom, Dynamite ok ou fraco, portanto, mas o nível tem sido consistente e isso eles estão a fazer bem. Os destaques deste Dynamite para mim foi os momentos com o MVP, e a nível de combates, sem dúvida o Takeshita e o Mark Briscoe foi a melhor cena que aconteceu a nível de combates. Mas senti que não fez um trabalho muito bom em vender o pay-per-view. Talvez eles estejam a guardar as farpas para esta quarta-feira, que vai ser o último Dynamite antes do pay-per-view. E mais uma vez eu relembro que eu não vejo os collisions, portanto se calhar eles focaram mais a cena nos collisions. Eu estou a ser injusto, mas senti que não, pá, notou-se ali algum interesse, alguma tentativa, não é? Tiveste 2 promos que falharam um bocadinho, a do Kenny e a do Swerve, e talvez seja por isso que achei que o Dynamite não fez muito. Para caso eu estivesse na dúvida de se via ou não o pay-per-view, não é? Vou sempre ver, mas vamos supor, eu acho que a única maneira que vocês que uma pessoa devia encontrar para realmente perceber se o trabalho foi bem feito imagina que tu eras uma pessoa que estava na dúvida se comprava ou não o pay-per-view. Portanto, imagina que tu vias nos Estados Unidos, vias na televisão e que ias adquirir o pay-per-view da forma legal, por assim dizer. Depois de ver este Dynamite, sentirias vontade de comprar ou de pagar o produto para ver? Portanto, se estivesses na dúvida, isto é aquilo que te fazia ou não pagar para ver o Dynamite, ou será que tu se calhar poupavas o dinheiro, compravas outra coisa qualquer e depois vias o resumo do que aconteceu ou na net ou no Dynamite da próxima semana? Pronto, são estas as questões que nós temos que fazer. Se eu pessoalmente senti que não iria comprar, mas mais uma vez ainda falta um Dynamite. Geralmente a AEW costuma fazer isso bem, costuma rechear bem os Dynamites antes do pay-per-view. Portanto, é uma questão de vermos esta semana como é que será o programa. E pronto, fizemos aqui um flashzinho. Quanto tempo é que nós demorámos? 25 minutos, foi mais ou menos o tempo do outro. Portanto, como eu disse, este Back to Basics foi apenas sobre este Dynamite. Não temos nada anunciado, se não me engano, para a próxima semana. É uma questão de vermos. A nível de combates, já temos anunciado quantos combates para o Dynasty. Se não me engano são 5, mas eu vejo já AEW Dynasty 2025. Ok, sim. Portanto, para o Dynasty temos anunciado o Moxley contra o Swerve pelo título da AEW, o combate pelo título internacional, o trio entre Ricochet, Kenny Omega e Speedball Mike Bailey. Pelo título feminino, Toni Storm contra Megan Bayne. Pelo título de trio, os Death Riders contra os Hated FTR. E temos também pelo título TNT Daniel Garcia contra Adam Cole no No Limit, No Outside Interferences. Portanto, isto parece quase uma receita para um combate de jaula, mas pronto, já tivemos um há pouco tempo, portanto, cenas. Esta semana sairá também um novo Back to Basics, portanto esta semana temos dose dupla. Ainda não sei sobre os outros temas, mas pelo menos sobre uma retrospectiva sobre a carreira do Homicide vamos fazê-lo. O Homicide ele retirou-se do wrestling há pouquíssimo tempo e estamos a falar de uma das pessoas se calhar mais importantes da cena independente em meados de 2000. Para quem acompanha o meu trabalho sabe que essa era particular do wrestling, portanto Ring of Honor, PWG, portanto indies de inícios de 2000, é boa a minha cena. Portanto a importância que ele teve na minha vivência enquanto fã de wrestling, não há palavras. E mais uma vez vamos dedicar grande parte do próximo Back to Basics à carreira
do Homicide. Agora eu queria mesmo saber o que é que vocês acharam deste Dynamite e o que é que vocês, qual é que é o hype que vocês têm para o pay-per-view. Não se esqueçam também que esta semana no SmackDown vai haver um pre-show, penso que será na quinta-feira, se não me engano. Não sei se estou a spoiler grande coisa, mas eu penso que vai ser na quinta-feira. Quem vai dar a host será o Cyril, portanto mantenham-se aí atentos, especialmente ao Discord também, e deixem as vossas perguntas também, porque vai haver um Back to Basics que vai ser só dedicado a responder a perguntas, dependendo da quantidade delas, ou então vamos dedicar aqui um pequeno segmento aqui no programa a responder às vossas questões. Tá nice, portem-se bem e até à próxima.